Ok, então vamos fazer esse sobre divisibilidade, para saber se o número é ou não é divisível pelos números que a gente está colocando ali no exercício, tá? Então, esse exercício caiu bastante em alguns exercícios, né? Então, vamos lá. É assim, para o número ser divisível, a gente vai seguir aquelas regrinhas lá. Em vez de a gente fazer ele dividido por cada um deles, a gente vai seguir as regras, tá bom? Então, seguindo as regras, a gente vai ver se eles são ou não divisíveis por esses números aqui. Então, vamos começar. O número 330, por exemplo, né? 330, eu vou precisar fazer a divisibilidade por 2, eu preciso pegar ele e dividir por 2 para saber se ele é ou não é divisível por 2. Aí eu tenho que ver qual é a regra para ser um número divisível por 2. Então, para ser divisível por 2, ele tem que ser um número par. Então, 330, terminando em 0, a unidade é 0, significa que ele é um número par. Então, se ele é um número par por causa desse 0 aqui, então significa que eu vou conseguir dividir ele por 2. Então, por 2, ok. Divisibilidade por 3. Será que eu consigo dividir esse número aqui por 3? Então, a regra para saber se ele vai ser divisível por 3 é de eu somar os algarismos e verificar que número que dá. Se for 3, 6 ou 9, significa que eu vou conseguir dividir por 3. Então, esse número aqui, 3 mais 3 mais 0. 3 mais 3, 6. 6 eu consigo dividir por 3? Ok. Então, significa que eu também vou conseguir dividir esse número por 3. E por 5? Por 5, precisa ver se o número termina em 0 ou 5. Então, nesse caso, esse número termina em 0. Então, significa que eu vou conseguir dividir esse número por 5 também. E por 10? Por 10, o número tem que terminar com 0. Então, a unidade do número tem que ser 0. Nesse caso, tem 0. Então, eu também vou conseguir dividir esse número por 10. Então, nessa situação deste número 330, ele é divisível por todos os números que estão aqui, tá? Agora, outro número, por exemplo, 405. Ele vai ser divisível por 2? Então, eu vou ver aqui, ó. Número 5, ele é número ímpar. Se ele é número ímpar, ele não vai ser divisível pelo 2. Então, por 2 ele não será. Mas vamos ver se 3 dá. Então, para saber se ele é por 3, eu posso somar os números. Se eu somar 4 mais 0 mais o 5, 4 mais 0, 4, 4 mais 5, 9. O 9 eu consigo dividir por 3? Sim, consigo. Então, esse número vai ser divisível pelo 3. E pelo 5, será que ele vai ser divisível pelo 5? O final dele é 5. Então, a regra de ser divisível pelo 5 tem que ser final 0 ou 5. No caso aqui, ele é final 5. Então, se ele é final 5, significa que eu também vou conseguir dividir ele pelo 5. E pelo 10? Bom, pelo 10 ele precisa terminar em 0. Só que esse número termina em 5. Então, por 10 eu não consigo. Então, aqui são apenas o 13 e o 5 que eu vou conseguir fazer essa conta de dividir. Então, seguindo as regras, a gente consegue verificar se o número é ou não divisível por eles. E aí tem outro tipo de exercício que ele fala assim, mas eles são simultaneamente? Então, a palavra simultaneamente significa ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, tá? Então, por exemplo, o número 230, por exemplo. Vamos ver quais são os divisores dele. Então, 230, ele final 0, ele vai ser por 2, porque é um número par. Ele vai ser por 3? Não sei. 2 mais 3 mais 0, quanto que isso dá? Dá 5. 5 divide por 3? Não, então por 3 ele não será. E por 5? Por 5 ele pode sim, porque é final 0. Então, por 5, ok. E por 10? Por 10 também. Por quê? Porque é final 0. Então, ele foi simultaneamente por todos? Não, por todos não. Só pelo 2, pelo 5 e pelo 10. 3, não. Então, aí, se ele pergunta simultaneamente, significa que a partir do número, eu consigo dividir esse número por todos esses números? Então, nessa situação, sim. 330 eu consegui dividir por todos. 405 eu consegui dividir por todos? Não, só pelo 3 e pelo 5. E esse número aqui? Só pelo 2, pelo 5 e pelo 10. Então,
essa é uma outra opção de exercícios que tem, onde você pode usar a regra para saber se o número é ou não divisível por aqueles números que a gente já decorou e já viu a respeito de regras, né? Como descobrir através das regras, tá bom? E é isso, simples assim, tá? Só tem que gravar essas regrinhas, né? E lembrando que por 13 por 9, para ser divisível por 13 divisível pelo 9, então o número aqui ele tem que ser ou 3, ou 6, ou 9. Aí eu consigo dividir por 3. Para ser divisível pelo 9, tem que ser só 9, né? A soma dos algarismos tem que dar 9. Aqui, a soma dos algarismos, para ser por 3, pode ser 3, 6 ou 9. Mas se eu somar e der 9, ele pode ser pelo 3 e pelo 9. Tá bom? Não vou falar muito mais, senão eu posso complicar e posso atrapalhar ainda mais o pensamento de vocês, tá? Mas lembra que para 3 e 9, você faz a soma. E aí, se você tiver os números que tem aqui, né? Por 3 tem que ser esses números e por 9 tem que ser o 9 mesmo. O 9 é o único que não tem muita exceção. Ou você soma os algarismos e dá 9, ou então ele não vai ser divisível pelo 9. Aí, pelo 3, não. Pelo 3, você pode somar os números, e se der 3, 6 ou 9, você vai conseguir dividir pelo 3. Por isso que nem todo múltiplo do 3 serve para o 9, tá bom? Então, um beijo, qualquer dúvida, tô por aí. Beijão, tchau, tchau.